tudo bom? Hoje nós vamos conversar com o César Bartolomeu. Tô esperando o pessoal entrar aqui. Enquanto o pessoal não entra, vou avisar que se estiver miaus no fundo, é porque a tia adotou um gatinho hoje. A tia adotou um gatinho. E o gatinho está se adaptando. Estamos nos adaptando. Eu tô me adaptando a ele, ele tá se adaptando a mim. Então pode haver miaus no fundo. Estejam cientes do que se trata, ok? Mas está tudo bem. Deixa eu chamar o César aqui. Gente, ele é muito fofo, depois eu mostro pra vocês. É muito chuchu. Floral mandou olá! Ah, olha ela! Quanto tempo! Como você tá? Ah, eu tô com essa descrição do país. Dream e merda, maravilhoso! Do Só Dream a falta merda, isso. né? É isso aí. Com a notícia que faltará vacina. Peraí que eu tô torto. Não vi isso, sério. Hoje eu estou em É, função gato. Eu não tô você sabe que eu sabendo. também estou nessa função gato. O que acontece? Está muito baixo. Como eu resolvo essa vida? Gente, eu quero uma camiseta É, dessa. hã? Já quero uma camiseta dessa pra ontem. É, a gente adotou aqui 2 gatos. E aí, só que há 2 meses atrás. Então eles estão agora, estão castrados. Então tá com ponto, camisa de força. Aí os gatos estão assim, dão 3 passos e fazem assim, triste, assim, tipo, me pega no colo, me carrega pra Ai, o todo que vocês estão lado. fazendo comigo? É, os gatos assim não Não, esse aqui é super sofrimento. novinho, ele tem um mês. Ah, Reza a lenda que é uma mocinha, porque, né, não sabemos ainda exatamente, mas ele tem que esperar dar um sinalzinho. tem um sinal. 2 sinalzinhos. 2 sinaizinhos. Doido. É. Parece umas bolinhas assim. Eu fico Pois feliz. é, eu Oh, acho que é uma gato. mocinha também, a gente já se comunicou assim meio, Ah. já viu os E feromônios aí, aparecendo. tá tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo Vamos conversar ótimo. sobre fotografia? Hoje Essa sim. coisa, essa coisa estranha. Essa coisa que ninguém gosta, que tá aqui. Ah, é? Ai, ai. Eu acho que um pouco assim a gente tinha que conversar. Na verdade, eu tenho estudado fotografia há muito tempo, né? É uma quantidade de coisas assim. A gente acha que fotografia é uma coisa só, mas tem muitas funções, né? Então, assim, eu acho sempre um perigo a gente falar assim, vou falar sobre fotografia, mas é o que? Jornalismo, documento, fotografia aérea, macrofotografia, radiografia, arte. Gente, né? Da E onde eu começamos? só me especializei, assim, até porque eu, na verdade, já trabalho muito nesse campo de pensar a fotografia, da fotografia como arte. Eu penso assim, minha área de pesquisa são os artistas e um pouco as estratégias de trabalho deles. E também assim, como é que a fotografia aparece no contemporâneo, porque é muito fácil, sendo a fotografia um meio, se é que a gente pode chamar de meio moderno, ficar pensando para sempre nela nesses termos, assim, a fotografia está restrita a documental real, a partir de instâncias do ponto de vista, composição, corte e criação de um repertório formal ou manipulação de um repertório formal. Então. Mas, de fato, com o uso da fotografia pelos surrealistas, pelos dadaístas, a fotografia ela entrou assim na problemática da arte contemporânea. E, de fato, o que vem se fazendo com a fotografia desde então é muito diferente de um campo da fotografia modernista, ligada ainda de modo muito primeiro a mimeses. Então não é que eu não gosto de fotografia moderna, eu escrevo, isso e tal, mas é que se tratam de problemas diferentes. E no fundo é Sim. muito interessante, porque
quando a gente vê assim uma arte modernista na escultura e a arte contemporânea, a escultura se diferencia muito, né? A escultura se transforma muito. No caso da fotografia, parece ser o mesmo objeto, né? Aquele objeto, superfície, alguém fotografou lá alguma coisa. O ano, a mesma coisa. O ano, tal. Uhum. Mas o interessante para mim é que, de fato, não é a mesma coisa. A técnica, às vezes, até pode ser a mesma coisa, mas os problemas são muito diferentes. Sim. E é um pouco aí que eu acho que a gente podia conversar a respeito, porque acho que pode ser interessante. Porque é o que mais se pega, né? Quando a gente vai falar de fotografia, a questão de haver uma máquina que está por trás ali da situação, que gera essa coisa do mecanismo como verdade. O grande questionamento da fotografia enquanto arte é isso, né? Eu acho assim, a questão da verdade é muito próprio da fotografia moderna, na verdade, porque o que acontece? Desde o início da fotografia, da evidência da imagem analógica, né? Como ela é analógica, pressupõe estar dizendo a verdade, porque ela corresponde ponto a ponto à coisa que foi fotografada, quer a gente perceba a coisa fotografada ou não, houve uma correspondência ponto a ponto, houve uma projeção fotônica, digamos assim, e que a gente sabe que ela segue uma lei da física, e por conta de conhecermos isso, há uma inferência de que essa imagem diga a verdade sobre a coisa. Embora ela possa... A gente sabe que qualquer fotógrafo que tenha fotografado pelo menos um mês na vida sabe que esse negócio de verdade da imagem é uma construção, é uma manipulação total. Porque a gente manipula o tempo todo. O tempo todo. Olha aí ele. E aí o que acontece? Eu tenho a sensação que esse longo período sobre a relação da fotografia com a verdade, ele termina... Parece, tenho que fazer um parênteses, tem uma conferência de um artista bem bacana do contemporâneo, Marcel Brotars, que é uma palestra sobre arte com gato miando. E é uma grande ironia sobre arte maravilhosa. Porque o que acontece? No começo você não percebe, porque ele vai fazendo a palestra e o gato mia timidamente, mas é uma gata no cio. Então ela vai ficando histérica conforme a palestra avança. E é um trabalho maravilhoso. É só um áudio. Já quero ver, já. Isso está exposto na... Eu não sei se dá para experimentar online, mas isso está exposto na... Pega ela. Isso está exposto na Hamburger Bahnhof, em Berlim, que é muito legal. Aliás, quem for a Berlim, vai a esse museu. Esse museu é o que há. Vai dar outro, pessoal. Criança. Peraí. Solta o paninho. Oh, meu Deus do céu. Ela tem um semi-bigode. Oi. Tá brava com o mundo, chateada. Não queria ser filha de fotógrafa, chateada. Vão me dar nomes horríveis. Estão querendo me chamar de Polaroid, socorro. Oh, meu Deus. Você sabe que eu tive uma gata chamada Branca e ela faleceu. Enfim, aí tinha uma gata chamada Preta. Eu falei assim, a próxima vai ser cinza, vai ter que ter 50 gatos, entendeu? Cinza 50%, próximo. Vou botar, 18%, mais todos os anceuados, enfia todos aqueles pontos. Ai, maravilhoso. Eu vou virar o velho dos gatos. Já comecei, né? Você, por favor. Te passa dos 30, não tem filho, começa a arrumar gata, assim que faz na vida. Abafa. Mas aí, assim, eu tenho a sensação que no contemporâneo a gente nem a verdade teórica sobre a consideração do que a fotografia do que a fotografia faz, que é uma preocupação muito
muito intensa nos anos 70 e 80, essa, nem essa preocupação sobre verdade vale mais, porque, por exemplo, os artistas hoje, que usam de fato a fotografia, que pesquisam, eles não estão interessados teoricamente ou exercitar o que a fotografia é. Eles estão muito mais interessados em literatura, eles estão interessados em possibilidades de criação e expressão em fotografia. Uhum. Então, a noção de verdade... A questão ontológica já não é mais uma questão, né? Assim. Exatamente. A questão ontológica ela não faz mais sentido na medida em que há outros modos de construir com a fotografia que ultrapassam uma noção antiga, que é a noção de meio artístico. E tem questões muito, muito importantes que a fotografia vem endereçando, às vezes de modo mais óbvio, às vezes de um modo mais denso. Então, a questão toda, eu me lembro das aulas que eu tive, enfim, no início, quando eu comecei a estudar fotografia, a questão é sempre a mesma. Uhum. Quanto mais potência, quanto mais intriga na imagem, melhor. Isso nunca muda. Entende? O que as pessoas querem ver de um trabalho de arte e de um trabalho de fotografia é sair da obviedade, é investir na potência de uma intriga que faça a pessoa ficar o máximo de tempo dentro daquela imagem. Uhum. Sim, sim. E dentro dessas grandes questões hoje com as quais a fotografia vem lidando, a gente percebe claramente um investimento nessa densidade, às vezes maior, às vezes menor. Eu diria a você, no ano passado, eu passei, na verdade, um ano fazendo pós-doutorado, né? E, na verdade, estudando e me reatualizando em termos do que a fotografia faz hoje, fotografia como arte e tal. E, basicamente, o que a gente percebe é que, para os grandes temas atuais, a fotografia começa a desenvolver estratégias de trabalho e que são estratégias que não são propriamente autocríticas, no sentido ontológico, no sentido da essência de dizer o que é fotografia, mas que são críticas no sentido de que a fotografia não é pensada como uma coisa neutra. Então, por exemplo, ao fotografar uma crise mundial, que é uma crise financeira, uma crise de saúde, ela se pergunta qual é o meu papel. Entende? Dentro da crise ecológica, nós sabemos muito bem, sobretudo na fotografia analógica, que havia uma poluição, né? A fotografia era poluente. A fotografia, né, eu nunca me esqueço, a gente fazia... Poluente. Exatamente, a gente fazia aquelas viragens de selênio, e se cai uma gota do selênio em você tem que ir para o hospital. Começa a queimar, começa a doer, é uma coisa completamente louca, entende? E, sobretudo, a gente trabalhando aqui nas situações precárias, eu me lembro quando eu comecei como artista, eu ampliava a foto de 1,5 m no meu quarto, entende? No escuro. Esperava a família ir dormir, montava um laboratório com calhas de 1 metro no quarto, sem água corrente, entende? Para revelar. Então, imagina fazer uma viragem de selênio manchando as coisas, estragando as coisas, encostando. As mães pira, gente. Quando a gente revelava a fotografia de rolo, fotografia de 1 metro na mão, você tem que botar a mão no líquido. Como é que você faz viragem de selênio toda a mão? Eu tenho o meu professor de fotografia, que é o Edu Brandão. Hoje ele é dono de galeria, tem uma outra ingerência, enfim. Mas, assim, ele foi aluno do Ansel Adams.
fez aquele mestrado lá de rochas. Ele falava, não, a Oceoada tinha a mão podre, o dedo verde de botar a mão no selênio. Tanto pôr a mão na química. Chernobyl e Oceoada. Então a gente está numa geração, felizmente, um pouco menos braba. Sim. Mas eu diria que são esses temas e o engajamento da fotografia neles, e o engajamento criativo mesmo, que é isso que o artista tem que fazer, né? É isso que conta. E é muito engraçado, porque eu tenho muita relação com um outro especialista em fotografia lá no Amapá, e a gente fica reclamando e pensando sempre no interior do Brasil, né? Como é que é? Porque é muito fácil eu chegar aqui com essa parede de livros atrás, assim, né? Essa pretensão, assim, e ficar falando que eu fiz aula no exterior, que eu fiz... Mas assim, os problemas não são os problemas do exterior, os problemas são os problemas daqui, entende? Falta de vacina, floresta, gente querendo queimar floresta, você está aí no Mato Grosso, né? Olha que beleza, né? Então, crise de recursos naturais, que se anuncia crise ética, né? Que a gente fica querendo, assim, brigar com as pessoas, e crise identitária, porque... o Brasil resolveu problemas raciais, né? Problemas de sexismo, né? A gente está vendo aí essas pirações agora com esse programa de TV lá ridículo. Então, assim, no fundo, esses problemas que estão do nosso lado são os problemas que a gente tem que fotografar. Sim, sim. São problemas da fotografia, no final das contas. São os problemas que, de fato, definem a questão da fotografia hoje. Então, assim, a gente fala assim, parece uma coisa, né? A fotografia é arte, né? Eu só faço moda, ou eu só fotografo festa de aniversário. Mas esses problemas humanos, esses problemas de uma crise humana, esses são os problemas que a gente faz arte, com os quais a gente faz arte. Eu acho que não dá para você isolar também, né? Uma questão temporal, histórica. Eu acho que é o que a gente... Ele tá muito tadinho. Pega ele de novo. Desesperado aqui. Pega ele. Não sossega. Mas não faz mal, gato é assim. Ele tá tipo, meu Deus, onde eu tô? Cadê os meus irmãos? Minha mãe me abandonou. Porque a mãezinha dele não quis mais ele, sabe? Daí, ai, meu Deus. Tipo, a ideia era, tipo, adotar, porque ele ia ficar com fome. Ai, tadinho. Pois é, tadinho. Não, a gente aqui trouxe 2 irmãs. Então elas ficam se apoiando. E é muito engraçado, porque uma é frágilzinha, e a outra é toda parruda, musculosa, forte. E aí a gente fica assim, gente... E essa pretinha é mega atrevidinha, safadinha. Ela pula, se enfia no buraco. Agora não, que elas todas estão traumatizadas com ponto na barriga. Aliás, dá uma pena. Mas assim, inclusive até o direito à vida do animal, isso é um tema. Entende? Então, assim, se a gente quiser pôr verdade na fotografia, se a gente quiser pôr criatividade na fotografia, é só se jogar nos nossos sentimentos, nas nossas opiniões sobre o que de fato está ali do lado. Você não precisa ir para longe, entende? A tua verdade do ponto de vista, né? A tua sensação sobre o que a sua reação sobre o que você está vendo. E hoje, além disso, tem o seguinte, as estratégias da fotografia, elas passam também pela criação de discursos. Então, assim, assemblagem, colagens de fotografias, construção de arquivos de fotos, associação de fotos com palavra. Quer dizer, as estratégias hoje da fotografia, elas vão além da imagem em si, da coisa que é operada pela câmera. A imagem não dá conta, né? Às vezes. Nunca deu, porque na verdade, toda fotografia sempre foi feita em vários tempos.
Porque primeiro tem um evento no qual você produz a imagem. Sim. Antigamente havia um evento que era o evento da ampliação e impressão da imagem. Uhum. Que é um evento em si, é um evento criativo mesmo. E depois tem um terceiro evento, que é o evento da mostração, é quando aquela imagem aparece. Porque como ela aparece? Em que espaço ela aparece? Para quem ela aparece? Né? Ela é da cor do chão? Ela está pendurada no teto? O que é que eu estou vendo? Então, esses eventos da fotografia, hoje a gente tem muita clareza que eles ultrapassam aquele retângulozinho. A imagem ela tem uma concretude, ela é um retângulo. Ela está estruturalmente adequada ao corpo ou inadequada ao corpo. Ela está estruturalmente composta no espaço ou não. Então, a gente vai muito além no campo da arte de simplesmente aquele momento que você produz a imagem. Mas é pensar para quem essa imagem vai aparecer e como ela vai aparecer. E isso sempre foi uma preocupação da arte. Sim, mas a fotografia... o suporte da amostra em si, ele é parte, né, da criação. Faz total diferença. Eu diria até, eu não chamaria de suporte, porque o que acontece? A arte não está naquela foto. Sim. A arte está na experiência, que está entre você e a foto. Então, não existe suporte, porque eu não sei nem como aquela imagem aparece, nem quem é que está vendo a imagem. Eu só posso julgar isso a partir do momento que eu tenho algumas coordenadas concretas. Então, assim, a própria expressão suporte é uma expressão que está conectada com uma cultura modernista, na qual existe uma imagem e aí, finalmente, ela é impressa. O destino dela é ter um suporte. Mas não, eu posso projetar a imagem, enfiar um espelho e simplesmente ela existe sem suporte. Eu posso projetar e criar um holograma a partir dessa projeção. E... o que é isso? O evento da revelação, ele não existe mais, né? Ele não existe pode mais. Ou não, sim, ela não precisa dele para existir. Não, e existem, na década de 70, houve vários artistas que experimentaram, entende? Criei uma imagem e não revelei. Criei uma imagem e não fixei. Entende? Essa intriga da imagem fotográfica vai muito além de um programa que a gente... funcional. Porque o programa funcional da fotografia continua modernista. O que a gente faz com uma fotografia? A gente fotografa, a gente amplia, a gente edita corretamente para trazer uma informação. E, efetivamente, se possível, essa informação ela é compensada com uma afetividade. Porque, no fundo, você quer que tenha uma intriga formal, mas também uma intriga afetiva. Mas... Mas se a gente pensar, o mecanismo é o mesmo desde sempre, né? É mesmo. Com diferenças, porque a gente tende, no campo da arte, a remeter à imagem fotográfica à invenção da câmera obscura. Então a gente diz que a forma da fotografia, ela, de certo modo, ela é, ou quase que totalmente a forma da imagem do Renascimento, a forma da imagem do século XV. Mas, de fato, as lentes no século XVIII, ali no fim do século XVIII, elas sofrem uma revisão. Na verdade, elas vêm sendo melhoradas, mas se a gente for olhar a fotografia como a gente conhece, né, aquela fotografia que foi inventada ali no século XIX, pelo Nies, pelo Bayard, por essas pessoas brilhantes, pelo Fox Talbot, por todos esses protofotógrafos, né, a fotografia, de fato, ela corresponde muito mais ao problema intelectual do iluminismo. Porque o que a
a imagem do Renascimento faz? Por que que se pinta no Renascimento? Como uma aventura, para conhecer o mundo. Porque eu desejo a novidade do mundo. Esse conhecimento, ele tem uma questão sensual, ele tem uma questão de conhecimento, e até uma questão de posse. Eu quero possuir esse mundo. Eu quero saber o que tem ali no horizonte, atrás da montanha. O olhar é um olhar que pensa em dominar com conhecimento. Quando a gente fala do século XVIII, o que se constitui, na verdade, é uma espécie de dominação pelo olhar das coisas. Eu disponho da natureza. A natureza, ela está abaixo da cultura. O olhar da fotografia é um olhar que dispõe das coisas, porque ele finge que é natural, mas ele tem, no fundo dele, uma perspectiva que é ideológica, que é industrial. Então está impresso nele um tipo de mentalidade que diz respeito à disponibilização do real. Não é à toa que é nesse mesmo período histórico que nasce um conceito de natureza que é completamente pragmático. A natureza é vista como matéria-prima. É feita para construir meu bem-estar. E agora a gente está lidando exatamente com os efeitos iniciais desse tipo de pensamento, né? Eu imagino no Mato Grosso, ainda tem surubim, ainda tem coisas aí. Aqui tá complicado. Aqui a gente, sim, a distância entre uma cidade e outra é plantação de soja, monocultura e desmatamento. Mas na Europa, o conceito de natureza é imaginação, não existe mais de fato natureza. Sim, sim. Então, essa mesma mentalidade que usa a tecnologia para dispor dos objetos, inventa a fotografia para dispor da visão, para emular a visão, entende? Fingindo que é uma visão natural, mas trata-se de uma espécie de correção matemática do real. Existem outras instâncias, né? Mas o que é interessante na fotografia é que mesmo com tudo isso, né? Mesmo com essa capacidade de dar a impressão que eu estou vendo a coisa, de certificar que a coisa foi vista, ou de emular um cubo espaço-tempo, ou mesmo de dizer que ela é verdade, no sentido de que essa imagem emanou da coisa, mesmo com isso, ela ainda tem uma possibilidade criativa. Mesmo com isso, aliás, não uma possibilidade criativa, inúmeras possibilidades criativas. Sim, sim. Então, o bacana para mim é exatamente só a escolha da angulação, do equipamento, de tudo isso já possibilita uma manipulação até, né? Disso tudo. Não, e também, assim, quando eu junto uma imagem com outra, quando aparece uma coisa imprevista, né, um interruptor, e a pessoa que olha a foto vê o interruptor e lembra de uma coisa gato miando no meio da live. Um gato miando que interfere. Então, essas interferências, esses ruídos, eles têm um sentido criativo enorme. Sim. E que se a gente se joga, se a gente usa esses sentidos, é maravilhoso. Maravilhoso. A gente tem que saber brincar com o acaso, né? Eu acho que é interessante incorporar o erro e tudo mais. E desde que ele seja algo depois querido, né? A gente tem que parar de ficar aí parando de errar. Gente, use o erro. Na verdade, tem uma coisa muito interessante. O Deleuze, ele usa a expressão errar, mas errar de errância, entende? Eu estou caminhando, não sei para onde. Eu estou percorrendo com a fotografia. Tem um livro maravilhoso de um professor da Escola Nacional de Fotografia, que é a Escola de Arles, que eu considero a melhor escola de fotografia ali da França, e o Clément Cherot.
E o livro dele se chama Faute ou Graphie. Faute de erro, falta, erro, tropeção. Tropeção. Você é fotografia. Então é um livro que é um compêndio das possibilidades de erro. Nossa. E aí ele fica buscando no livro desde as modalidades mais simples, assim, errei a exposição, errei a profundidade de campo, errei não sei o quê, até erros químicos na fotografia analógica e erros conceituais, erros na pregnância. Então, assim, você achou que viu uma mulher, mas na verdade era um pelicano. Então, o livro percorre brilhantemente uma coisa que o fotógrafo morre de medo em geral. Morre de medo, que é de não falar a verdade sobre alguma coisa, entende? Errei. Não, o vermelho não está vermelho como era vermelho na vida. Sim. Ou o cotovelo está na posição errada em relação à câmera, está parecendo uma amputação. O corte, ó. Ou o corte está amputando, não sei o quê. Ok, numa fotografia de moda, amputação do corpo não é uma boa coisa. A não ser que você esteja fazendo um editorial fabuloso, incrível, genial. Mas, assim, o erro não existe. Porque eu não sei o que eu acerto. Quem é que pode dizer que uma fotografia está correta sem saber qual é o contexto para qual aquilo foi feito, qual a intenção? Então, assim, a gente só pode considerar erro quando a fotografia de fato está acabada. Sim. Essa coisa não atendeu à própria coisa que ela propõe. E essa expectativa para se fotografar algo que quando ela é tão fechada, ela impede que você enfrente o que você está vendo, né? Que você chega lá com a ideia totalmente pronta. Vou tirar foto assim, assim, assim. Então, essa tentativa de não errar te impede de ver. Tem um problema muito sério, e não é só na fotografia, é na arte contemporânea, a meu ver, porque a arte contemporânea hoje é muito baseada em meios técnicos, em fotografia e vídeo, e alguns vícios, digamos assim, vazam de uma coisa para outra. E, a meu ver, um grande problema é uma certa engenharia reversa, na qual você fica tentando prever o resultado da imagem, prever o resultado de um trabalho e explicar. Eu fiz esse trabalho, ela é vermelho por causa disso, disso, disso. Que é a coisa mais chata do mundo, entende? Se eu quisesse ouvir explicação sobre imagem, eu não precisava ver, podia ser cego. Então, assim, uma coisa básica da atividade artística, na fotografia ou em qualquer área, é aprender com o que está vendo. Inclusive na hora que você está fazendo uma foto. Se você não está aprendendo nada, se seu desejo é acertar, você não está fazendo arte nunca. Você garantiu que você jamais vai fazer nada de novo. Assim, aprender com o que você vê é ir ao cinema e se perguntar: posso fazer melhor? O que eu estou vendo? Que história é essa que estão me contando? Que luz é essa? É sair na rua e se sensibilizar, entende? Com a vendinha, com o cartaz, com o copo de cerveja gelada. Aprender com o que vê. Entende? Aprender com o que vê e desenvolver sensibilidade. Não é só andar com a câmera. Sim. Mas se sensibilizar com o que a câmera pode fazer antes mesmo que a câmera entre em jogo. Com certeza. É o dado. Entende? Eu entrevistei uma vez a pessoa que, a meu ver, é o grande artista da fotografia no Brasil, que é o Miguel Ribranco. E assim,
ele, antes de qualquer coisa, não tem nenhuma pena, nenhum pudor. Ele ataca o real com a fotografia, como se fosse um bicho faminto, entende? Eu estou falando sensibilizar-se, mas não é assim uma coisa assim, florzinha, Tipo, bonitinho. unicórnio, bonitinho, não. Você vê e chora, não é por aí. O olho tá lá desesperadamente se jogando tudo. E é por isso que ele produz as imagens que produz. Quem não conhece o trabalho dele deveria. Vai na internet, que ou vá ao pavilhão dele em Inhotim, que é um pavilhão muito bacana, mas é um dos grandes artistas do país, porque justamente, né, ele não tem um dos grandes vícios que o sistema de arte tem no país, né, porque o sistema de arte é isso, né, feito da elite pseudo-europeia, aquela elite branca, para eleger belos sujeitos lourinhos de olho azul, como geninhos, e para isso deixando mulheres, negros e outras minorias de lado. Mas trata-se de uma espécie de clichê bastante antiquado, acadêmico, dos países colonizados. Aliás, uma das tarefas da fotografia hoje, lidar com problemas da colonialidade. Mas assim, então é um prazer ver o trabalho do Miguel Branco no sentido de que toda essa servidão, essa diferença entre privilégio e favor que caracteriza o sistema da arte do Brasil, essa alienação da arte brasileira, né, que muitas vezes é até uma imitação de problemas europeus, americanos e tal, numa obra como a dele é o contrário. O que a gente vê é um enfrentamento brutal. É um respiro no meio de tudo isso. Que no fundo é isso que a gente quer ver. Alguém se confrontando ao real e reimaginando e criando com esse real e dizendo coisas incríveis, entende? Não tem... às vezes tem até um problema ético, porque lá ele está desejando, tem uma brutalidade, né? Fotografar o índio. De fato, ele se sente proprietário de tudo aquilo que ele vê. Sim. Mas pelo menos ele não estetiza morte, fome, né, como alguns outros grandes fotógrafos brasileiros, né, que torna aquilo, pobreza, tá morrendo, né? Fotografar o pobre em preto e Esse branco. problema ético, ele está muito na arte contemporânea, nessa questão identitária, mas no fundo é um problema legado pela fotografia, na fotografia jornalística, essa fotografia humanitária que se caracteriza ali. Começa na década de 30 e persiste, talvez até hoje, né? Porque eu acabei de citar um fotógrafo importante aí da máquina. O que acontece? Essa fotografia sempre teve um dilema ético. Sempre teve. Né? Como fotografar a guerra? Como fotografar os países da colônia? Sendo que você é o Cartier-Bresson, por exemplo. Como fotografar... Não? Então, o olhar de quem? De colonizador, né? Não tem como. Então, a fotografia sempre esteve nessa junção de estética e ética, isso sempre foi uma questão. Teve em jogo. E a arte contemporânea assumiu hoje de um modo muito importante, porque esse sistema, eu devo dizer, não era da arte contemporânea, da arte em geral. Não é só viciado no Brasil e nos outros países colonizados. É um problema de todos os países. No sentido de que a arte é um problema de ponta. Ela é um problema de elite. Sim. Mas não é necessário que essa elite, que é estética, fazer as aspas assim, estética, seja uma elite financeira excludente. Mas se a gente vai aos grandes eventos da arte, às galerias no mundo inteiro, às exposições, que a gente vai ver é muita gente branca. Muita gente branca.
É, E basicamente. se você vê negros e mulheres, muitas vezes não são artistas, são É, os pintados, são as obras, são no caso das mulheres, eles. eu fui editor de uma revista lá da pós-graduação, da Belas Artes, e a gente publicou um texto sobre curadoria de uma autora chamada Vesna Madzowska, que eu acho que é alguém que estava fazendo o doutorado na Holanda. E assim, na história da curadoria, tem, enfim, ela lista a história desde Roma e tal. E aí chega uma hora assim, bom, finalmente apareceram as mulheres curadoras na contemporaneidade. Por quê? Porque é um subemprego. Então, assim, quando o homem virou curador, ele era diretor do museu, respeitado, projetos bancados pela indústria. A mulher curadora, ela é curadora, mas ela também limpa a galeria, varre, ela pendura para quadro e ela ganha menos. Então, também a mulher, obviamente, sempre esteve presente, cada vez mais presente historicamente no campo da arte, mas essa inclusão não é Lá. adequadamente inclusiva, não é democrática como deveria. Uhum. Então, hoje a gente tem nas equipes de museus, até hoje, e fazendo muita pressão exatamente para essa inclusão no mundo inteiro, nos museus mais antigos e nos novos, muitas mulheres, como curadoras, assistentes de curadoria, no MoMA, mas os postos chaves, de modo geral, ainda são dos homens brancos e são subempregos. Então elas exercem o poder, mas ao mesmo tempo a situação, digamos, São não mudou o deixadas suficiente. exercer o poder, né? Aquela história. O É, homem vai lá e contrata e deixa elas exercer o poder. é, É quase que uma. é. Né? Vai Mas ali, só é um anda nesse. processo, né? É um processo É um e é processo. bacana ver as mulheres minando também entende? Minando essa condição, fazendo o quê? Reorganizando as coleções de museus para incluir negros, para incluir as próprias mulheres Sim, com certeza. e para revisar a história. E eu, na volta desse pós-doutorado, por exemplo, eu voltei com uma outra história da arte na cabeça. Porque era uma história da arte baseada na Europa, em Paris, nos brancos que sobrevivem lá. E a quantidade de emigrados fazendo ótima arte contemporânea e as mulheres artistas da década de 40 e 50 do século passado recuperadas pelas coleções e pintores negros contemporâneos, tudo isso mudou completamente né, hoje a gente não faz mais sentido a gente ficar numa visão polarizada do campo artístico. Sobretudo esse pensa, e eu acho que isso vale para tudo, né? A globalização trouxe muitos efeitos ruins, mas um deles, um importante, é que a gente tem que saber o que acontece no mundo inteiro, não é só em Nova York ou em Paris. Outra coisa, a arte chinesa, entende? Nós brasileiros não temos o direito de não conhecer o que ocorre num país continental como a China. O México, a gente vê a arte contemporânea no México, mas a China a gente não consegue ler, a gente não consegue acessar informação. Mas assim, a quantidade de fotógrafos brilhantes, entende? Que lidam com o problema da crise ecológica na China. A China, o que é a China senão um grande campo para a fotografia de paisagem? E é nessa fotografia de paisagem, seja ela urbana ou não urbana, que a gente vai ver o que? Essa crise aparecendo. Entende? Então, eles produzem a arte com o que está lá aparecendo como questão. E a gente está, vocês estão aí no Mato Grosso, cadê? Né? Cadê a questão? Cadê? Tá aí, né? É, cadê? Então, é o Aqui é esforço que a complicado. gente tem que fazer. Aqui só de pensar você já recebe ameaçinhas. Então a gente fica bem low profile. Olha,
Pessoal do Mato Grosso, agora vocês saem da live, tá? Não é documento, eu não estou propondo ninguém fazer documento de acusação, eu estou propondo fazer criação artística. Hein? Pode até fazer documento de acusação como criação artística, mas não fui eu que propus. Estou propondo. Existem inúmeras estratégias de criação sem confrontar, sei lá, os poderes do neoliberalismo galopante. Sim. Não, os poderes do, como é que chama? Do agronegócio galopante. E não é só no Mato Grosso, não. Eu sou professor de um doutorado entre universidades, fui lá para Petrolina, Juazeiro. Então, um lugar assim, né? Incrível, porque tem aquele rio que é uma dádiva de água limpa e gelada e deliciosa, o São Francisco, passando num lugar meio desértico, assim. Aí, de repente, é isso, campos de uvas. Plantando uva, um negócio assim que precisa de uma quantidade de água brutal e muito fosfato, que é uma coisa que não está no terreno lá, tem que botar. Então, assim, eles estão fazendo vinho lá na fronteira da Bahia com Pernambuco, entende? Planta uva Itália. Então, assim, não precisa confrontar ninguém, é só ver que existem campos e campos. É uma nova paisagem, entende? Em algum lugar, sim, essa paisagem se confronta é que assim, com o deserto. O que não se conhece, se tem como afronta, entende? É muito isso. E aí, a gente toma cuidado. Cuidado nunca matou ninguém. Cuidado sempre fez bem. Tem que ter. Ou não, ou vai fazer outra coisa. Né? Ou vai se mudar para outra cidade para não ter medo, entendeu? A fotografa amanhecer se mudar. Aí você não amanhece com formiga na boca, tá tudo bem. Bom, mas é isso, né? Também tem um problema. Se a gente viver com medo, aí o agronegócio toma conta. Não tem mais Pantanal, não tem mais jacaré, não tem mais surubim, não tem mais Mato Grosso. Também é uma opção, entende? E viver na terra arrasada. Então, assim, para onde se vai também é uma questão... começa na questão pessoal. O que eu quero do mundo? Sim. Eu quero um monte de livros, vocês estão vendo aqui. As árvores do César estão ali atrás dele. Tá tudo aí. Mas olha, eu já fiz a conta da minha pegada ecológica até com os 2 gatos. Sim. Eu tô no positivo. Então é só não ter um filho que a gente não... É só não ter filho que a gente não tá poluindo o planeta. Aí já resolve. O filho do filho do filho do filho do filho. Não, tem que contabilizar em árvores tudo depois, dá probleminhas. Tá bom. Coisinhas. César, as pessoas têm pergunta, vamos ficar por aqui. As pessoas acho que são bem comedidas. Pessoas comedidas, vocês têm dúvida, como é que vocês estão? Estão tímidas. Falamos um pouco de tudo e de tudo um pouco. Ninguém perguntou nada. As pessoas são comedidas, as pessoas queriam te ouvir só. Mas eu vou trazer você outras vezes com temas mais pontuais. Pra gente poder conversar. Porque eu queria que você desse um panorama geral mesmo, até para as pessoas irem se familiarizando com esse tipo de papo. Tá bom. E aí, numa próxima, a gente faz uma coisa mais pontual, que daí eu acho que o pessoal vai começar a seguir um pouco mais. Sim. Acho que vai ser interessante. César, muito obrigada por ter aceitado o convite. Beijo, Camila. Planejarei outras vezes, te gritarei mais. Sim, senhora. Sim, senhora. Beijão. Tchau, pessoal. Tchau. Até logo. Galera, então foi isso. Vou nessa também. Muito obrigada por terem assistido. Nós voltaremos outras vezes com assuntos mais polêmicos, que a gente gosta assim. Ok, beijos para vocês. Até.